Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Ayrton Evangelista, da Igreja Palavra da Verdade, no bairro da Gruta, na cidade de Aquiraz. E quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra de vida eterna. Muitos dos que ouvem esta mensagem certamente estão passando por alguma necessidade, certamente estão sofrendo algum problema, certamente estão carentes das misericórdias de Deus, precisando de uma palavra, porque o Senhor Deus diz: a minha palavra não volta para mim vazia. Por isso eu estou aqui cumprindo a minha missão de levar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas possam compreender e também explicar como a palavra de Deus funciona, como a palavra de Deus aumenta a nossa fé. O Senhor Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele está dizendo o seguinte: todos os que estão cansados, recebendo algum tipo de opressão, passando por alguma dificuldade, eu estou aqui, eu convido que venham a mim. Ele disse: vinde a mim. Primeiramente, ele convida: venham a mim, me procurem, tenham fé em mim, porque eu sou capaz de aliviar as suas dores. Então, Jesus é a solução. Vinde a mim todos, sem distinção. Os que estão cansados da vida, cansados da luta, porque muitas vezes nós lutamos e não vemos progresso na nossa luta. Parece que nós estamos dando um passo para frente e dois para trás, em razão dos problemas que vão se acumulando em nossa vida. Por isso, em qualquer situação em que estivermos, ou com problemas ou sem problemas, devemos estar ligados ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos perder a esperança, nem podemos perder a nossa fé. Se a situação com Deus já está difícil, muito mais difícil será a situação sem Deus, a situação sem esperança, a vida sem fé. Por isso nós devemos sempre estar ligados a Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ele coloca como se fosse uma árvore, então os ramos dessa árvore somos nós. E nós retiramos dessa videira verdadeira a seiva, os nutrientes, a vida. Nós, quando estamos ligados ao Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, nós estamos recebendo alimento espiritual, porque todos nós precisamos de nos alimentar. E o alimento espiritual de que necessitamos é a palavra de Deus, porque a palavra produz fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, ou seja, a palavra de Deus produz fé em nossos corações. Quanto mais você ouve ou lê a palavra de Deus, mais fé é produzida em nossos corações. Então Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Não pode haver crescimento espiritual sem estarmos ligados ao Senhor. Devemos estar ligados a Ele, ouvindo a sua palavra. A palavra de Deus é como alimento. O nosso corpo precisa de alimento
todos os dias, café da manhã, almoço, janta, etc., para continuar vivo, para podermos continuar vivendo. Da mesma forma, nós precisamos do alimento espiritual. A palavra de Deus é alimento espiritual para nós. Esta palavra que eu estou trazendo agora para você é um alimento. Ouça com atenção, medite também na palavra de Deus, porque ela vai alegrar o seu coração e vai aumentar a sua fé. Pois bem, todos nós passamos por dificuldades, todos nós precisamos em algum momento recorrer ao nosso Deus, mas não devemos clamar ao Senhor, recorrer a Deus só nos momentos difíceis, só quando a coisa está apertada, só quando passamos por dificuldades enormes. Não, todos os momentos, todos os dias, nós precisamos do Senhor, para que Ele nos dê livramento, para que Ele seja a nossa segurança, porque Ele pode aliviar nossos problemas, e Ele estando conosco, nós temos a segurança. Ele é o nosso guardião, Ele é o nosso protetor, Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus diz isso. Nós devemos conhecer a verdade. E Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, Ele é o caminho. E o caminho de quê? O caminho da salvação. Jesus é o caminho. Nós precisamos crer no Senhor Jesus para obtermos salvação, porque a nossa vida aqui na terra é passageira. Todos nós sabemos disso. E Jesus está no céu preparando o nosso lugar. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso, meus amados, este caminho, o caminho da salvação, deve ser cotidianamente, todos os dias, buscado por nós. Nós devemos ter sede de Deus, nós devemos ter sede de morar no céu. E o caminho é Jesus. Eu sou o caminho. E quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos esse caminho, nós estamos resguardados de ser tragados pelas heresias, pelas seitas, pelas palavras de engano, porque a toda hora batem à nossa porta oferecendo a palavra da Bíblia, batem à nossa porta oferecendo estudo bíblico em nome de Jeová. Mas aí é que está o engano. Se você não tiver familiaridade com a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, você vai ser tragado pelas seitas, tragado pelos falsos mestres. É preciso conhecer a palavra do Senhor para que Deus não, eu não preciso dessa palavra. Eu não preciso da palavra de quem diz que Jesus Cristo não é Senhor e não é Salvador, e que diz que Jesus Cristo não é Deus. Mas nós afirmamos que o Senhor Jesus Cristo é divino, porque a palavra diz, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Ele é Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Existe mais ou menos 2 dezenas de versículos, de passagens bíblicas, de textos bíblicos, afirmando a divindade do Senhor Jesus. E está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. Logo, aí, de forma clara e objetiva, está dizendo que o Senhor Jesus é divino e é Deus. Quando a Bíblia fala em verbo, está falando de Jesus como a palavra de Deus. E no versículo 14 deste mesmo livro, diz o seguinte: e o verbo se fez carne, ou seja, se fez homem e habitou entre nós. Apenas mais um texto bíblico falando da divindade do Senhor Jesus é Colossenses 2, versículo 9, onde está escrito de forma clara e objetiva: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas vamos falar então da nossa necessidade de ouvir mais a palavra de Deus, de abrir mais o nosso coração para ouvir palavras de vida eterna. Certa vez Jesus estava pregando, era uma palavra de repreensão, uma palavra dura, e muitos saíram daquele encontro porque não suportavam aquela palavra. Então Jesus disse para os seus discípulos: e vocês também não querem ir? Vocês podem, neste mesmo instante, me deixar aqui sozinho, pregando as boas novas. Então eles disseram: não, Senhor, onde nós iremos buscar palavra de vida eterna? Só tu, Senhor, tem a palavra de que nós precisamos. Então a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia traça o direcionamento certo e perfeito, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu não sei qual é o seu problema nesse instante em que você está ouvindo esta mensagem, mas sei que você, qualquer que seja a sua condição financeira, qualquer que seja a sua condição de saúde, qualquer que seja o seu problema, você precisa do Senhor Jesus. Todos nós precisamos do Senhor Jesus. E quero dizer mais o seguinte: todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, até aqueles que estão com o Senhor Jesus, que estão frequentando igreja, sim, mas há uma diferença fenomenal. É que aqueles que já aceitaram Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, eles têm domínio sobre o pecado, têm um certo domínio sobre as suas fraquezas, as suas ambições carnais. Porque o Espírito Santo que habita naquele que crê no Senhor Jesus, dá condições para aqueles que estão nele, para aqueles que são templo do Espírito Santo, de reagir às tentações, de vencer o pecado. Por isso, nós aprendemos com o Senhor nosso Deus a resistir, ter domínio sobre o pecado, ter domínio sobre a tentação. Jesus ensinou o Pai Nosso, a oração protótipo, a oração modelo. Ele disse: orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Então, a tentação vem sobre qualquer um, sobre mim, sobre você. Vem a tentação para pecar, a tentação para cometer atos desonestos, a tentação para cometer adultério, para mentir. Mas, ao mesmo tempo que vem a tentação, aqueles que são templo do Espírito Santo, que possuem o Espírito Santo, imediatamente acende uma luzinha. É o Espírito Santo dizendo: olha, e eu vou te alertar, não caia nessa tentação. Ninguém se livra da tentação, mas nós podemos resistir ao mal.
A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo tragar a quem possa. Assim é o diabo que age em nossas vidas. Ele está sempre querendo derrubar você, todos os momentos. E se você não estiver firme na sua fé, se você não estiver firme na palavra de Deus, você vai cair em tentação como milhões e milhões caem em qualquer tipo de pecado. Mas a Bíblia diz também: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia diz uma coisa muito importante. Diz que o diabo não toca, o diabo não derruba, o diabo não traga aquele que é de Deus. Mas como eu faço? O que eu farei para ser de Deus? Você precisa ser filho de Deus. Mas muitas pessoas dizem: mas eu sou filho de Deus. Há uma diferença muito grande em ser filho de Deus e criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos feitos por Ele. Ele nos fez. Ele criou o homem e a mulher, criou a humanidade. Então nós somos todos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Então no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: são filhos de Deus todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Diz também que há uma necessidade premente de nós estarmos sempre prontos, preparados espiritualmente para resistir a essas tentações. Nós estamos vivendo momentos difíceis aqui no Brasil. Todos, de um modo geral, estão passando por dificuldades. E muitos, independente de crise política, crise econômica e crise moral, muitos se acham na penúria, muitos se acham sobrecarregados, oprimidos, injustiçados há muitos e muitos anos, uma vida toda de dificuldades. Mas quando a pessoa pratica a palavra de Deus, há um raio de luz no seu interior, nasce no seu coração uma esperança maior. Quando a pessoa abre a sua boca e diz: eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova criatura, porque eu estou em pecado, eu estou atolado até o pescoço em vícios, tenho a impressão que eu não recebo mais o perdão de Deus. E eu quero lhe dar um conselho, uma orientação como você deve fazer. Está na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, o seguinte: porque a Bíblia diz, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então precisa confirmar com a sua boca para que as pessoas possam ouvir a sua decisão. Por isso nós pedimos que as pessoas digam: sim, eu quero me converter, eu quero mudar de vida, eu quero ter domínio sobre o pecado, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Precisa verbalizar esta declaração. Muitas pessoas procuram ao Senhor apenas nos momentos de dificuldades, apenas para curar uma enfermidade, para resolver um problema, mas não é certo. Nós devemos estar com Cristo todos os dias da nossa vida. Se Ele é Senhor, é aquele então que manda. Se nós o aceitamos como Senhor Todo-Poderoso, nós cremos que Ele deve mandar em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu tenho as marcas de Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive
em mim. Então, seguir sempre a orientação da Bíblia, seguir sempre a orientação do Senhor Jesus Cristo. São esses os passos que você deve seguir. Primeiramente, você deve reconhecer que é pecador mesmo e que precisa de salvação, que precisa mudar de vida, que precisa aceitar o convite do Senhor Jesus, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois que você reconhecer que precisa de salvação, você deve se arrepender dos seus pecados. Não apenas se arrepender por alguns dias e voltar ao que era, não, é para todo sempre, e pedir a proteção, a ajuda do Espírito Santo para que você continue trilhando o caminho da salvação. A Bíblia diz: se permanecer nesse caminho, serás salvo. Por isso, nós devemos ter muito cuidado para não aceitar ensino destoante do que eu estou dizendo aqui, porque eu estou aqui lhe ensinando palavras de vida eterna, e dizer mais o seguinte para você: que o Espírito Santo é Deus, que o Filho é Deus e o Pai é Deus. Nós estamos pregando aqui a Trindade, a Santíssima Trindade, porque é assim que ensina a palavra de Deus. É assim que está na inerrante palavra de Deus. Se batem à sua porta e não vem em nome do Senhor Jesus, não vem guiado pelo Espírito Santo, então rejeite esse ensino. Então você reconhece que é pecador, se arrepende dos seus pecados e deixa. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, o seguinte: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Não é apenas reconhecer que é pecador, não é apenas se arrepender, é também deixar o pecado. E o Espírito Santo vai te ajudar a que você possa ser um vitorioso. Outro passo é você, então, aceitar o convite do Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem crê em Jesus não entra em condenação. Aquele que não crê já está condenado. Depois que você reconhecer que é pecador, depois que você se arrepender dos seus pecados e firmar um propósito de não mais pecar, você então entrega o seu coração ao Senhor Jesus, dizendo assim: eu vou dizer como você deve fazer a oração, que pode ser na sua casa, onde você estiver, agora mesmo. Se esta palavra tocou no seu coração, tocou na sua alma, e se você crê nessa palavra, você diga assim: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e prometo não mais pecar. Senhor Jesus, me dê forças para que eu possa mudar de vida. Me dê forças, Senhor, para que eu não caia mais em tentação. Senhor Jesus, agora perdoa os meus pecados. Coloca em mim o Teu Santo Espírito, para que esteja constantemente me consolando, me ensinando a orar e me convencendo do pecado. Me recebe, Senhor Jesus. Amém. Então, você pode fazer essa oração simples, mas bastante eficaz, porque é você dizendo aquilo que está no seu coração. Nós temos o livre-arbítrio de rejeitar o Senhor Jesus. Deus nos fez com essa vontade própria, com livre-arbítrio, de rejeitar o próprio Criador, ou aceitá-lo. Talvez hoje seja o dia da virada para você. Talvez hoje comece uma nova vida para a sua família, para você, para os seus filhos.
Talvez você esteja procurando emprego há muito tempo e não consegue. Talvez você esteja procurando uma solução para o seu problema e não acha. As coisas estão cada vez mais difíceis. Mas tem impressão, talvez seja o seu caso, que você ainda não recorreu ao seu Deus, ao seu Criador, aquele Todo-Poderoso que pode todas as coisas, aquele que disse: venham a mim, com seus problemas, seus achaques, suas dificuldades, quer sejam financeiras, conjugais, problemas familiares terríveis, venham e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite e também uma promessa, e promessa de Deus é promessa verdadeira, porque Deus é sempre fiel, Ele não falha na sua palavra. Nós somos infiéis, nós muitas vezes não cumprimos aquilo que prometemos, nós muitas vezes não cumprimos nossos votos, as nossas promessas, mas o Senhor Jesus jamais falha. Então eu quero que você não seja apenas ouvinte da palavra, porque muitas pessoas se alegram com os louvores evangélicos, se alegram com a palavra, com as mensagens que ouvem, mas continuam a mesma coisa, continuam no mesmo lugar, continuam pecando contra Deus, porque tem medo de deixar o pecado, porque muitos pecados são realmente bons para o nosso corpo, mas muito mal para o nosso espírito. Mas Jesus é como aquele pai do filho pródigo. Jesus está sempre de braços abertos, esperando o pecador. Jesus ama o pecador, odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas Ele quer que haja conserto, Ele quer que haja correção, Ele quer que haja mudança de vida. Aquela mulher pecadora, muitos conhecem a história. Ela foi apresentada a Jesus porque foi apanhada em flagrante adultério. Então, alguns homens trouxeram aquela mulher a Jesus e disseram: como é, Jesus? Nós vamos assassiná-la? Nós vamos apedrejá-la? Jesus disse: olha, aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra. Mas sabe o que o Senhor Jesus disse a essa mulher? Disse: mulher, vai pelo seu caminho e não peques mais. Hoje, o Senhor Jesus está dizendo isso para você: conserte-se, endireite-se, me busque, creia em mim e não peque mais, porque é assim que nós entramos no reino dos céus, é assim que nós passamos a ser participantes do reino de Deus. Já aqui na terra nós podemos ser soldados de Cristo, filhos de Deus e participante do reino dos céus. Ah, pastor, eu vou viver mais um pouco e depois eu resolvo essa parada. Não é bem assim, porque nós não sabemos quando partiremos. Nós podemos partir amanhã mesmo. E eu quero te contar o que aconteceu com o ladrão na cruz. Um dos ladrões que foram crucificados com Jesus, em determinado momento ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele se arrependeu do seu pecado. Conversando com o outro ladrão, ele disse: olha, nós estamos aqui pagando pelo que fizemos, mas este não cometeu pecado. Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Certo que até o último instante da nossa vida, até o último fôlego da nossa vida, nós podemos conquistar a salvação, ganhar a salvação, se crermos no Senhor Jesus. Esse argumento é muito falho e perigoso. Eu vou viver mais um pouco para poder então decidir por Jesus. Tem que ser logo, aqui e agora. Milhões morrem
sem ter essa oportunidade, sem tomar uma decisão. E eu creio, eu tenho convicção que é uma decisão urgente, urgente. Nós podemos a qualquer momento ser tragado pela morte, a qualquer momento. Houve um homem que disse: olha, a minha safra foi muito boa, eu vou colher muitos frutos, eu vou construir novos armazéns, e assim por toda a vida eu vou folgar, por toda a vida eu vou viver bem, como se a vida dele fosse para todos sempre. Aí o Senhor disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem vai ficar? Por isso, nós devemos ouvir a advertência da palavra de Deus. E quem contou esta parábola foi o próprio Senhor Jesus. E se você precisa de mais esclarecimento, todos nós temos alguma dúvida com relação à Bíblia Sagrada. Todos nós temos algum tipo de dificuldade para entender a Bíblia Sagrada. Eu te convido para você nos buscar ali na Palavra da Verdade, no bairro da Gruta. Às sextas-feiras nós temos escola bíblica, exatamente para ensinar, onde você pode fazer perguntas. Qualquer tipo de pergunta você poderá fazer para aprender mais do Senhor. E você, conhecendo a palavra, você não vai ser vítima das seitas e das heresias que ensinam o engano, que vão ensinar você um caminho tortuoso, um caminho difícil, um caminho em que o ensino é o seguinte: Jesus não é divino, o Espírito Santo é uma coisa, o Espírito Santo é uma energia de Deus, ou seja, uma coisa, quando a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é divino. O Espírito Santo, na Bíblia, ele orienta, ele traça caminhos, ele indica, ele consola, ele exorta, ele edifica, ele nos convence do pecado. Então não pode ser uma coisa, não pode ser uma energia de Jeová. Por isso, fique atento, porque devemos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Nós temos também reuniões ali à noite, às quartas-feiras, na Igreja Palavra da Verdade, onde nós oramos pelos enfermos. Às sextas-feiras nós ensinamos a palavra de Deus, como deve ser ensinada, sempre com a Bíblia na mão. E aos domingos nós temos o culto de louvor e adoração, em que nós sempre trazemos, levamos uma palavra de fé e esperança para todos. Fiquem com Deus e que Jesus esteja na sua vida. Muito obrigado.